Olá, eu me chamo Beatriz e sou estudante de medicina do sétimo semestre da Unisa e, juntamente com a Vitória e com a Yasmin, elaboramos a pesquisa Gestação por Homens Trans do Planejamento Familiar ao Pós-Parto. Homens trans são indivíduos que se identificam com o gênero masculino, diferindo do gênero ao qual fora designado no seu nascimento, podendo não fazer uso de recursos como terapias hormonais ou cirurgias de transgenitalização para o seu maior conforto dentro da sua identidade. E estes serviços são disponíveis no SUS. Em relação aos serviços obstétricos direcionados a estes indivíduos, este possui certa defasagem, em parte por conta da carência de recursos destinados a este fim, mas também pela escassez de materiais científicos e de guidelines que pudessem orientar de forma adequada um acolhimento e um atendimento destes pacientes. Nós temos o intuito, portanto, de compreender possíveis particularidades destes pacientes no processo de gestar, compreender como poderia ser feito um acolhimento e um atendimento de qualidade destes indivíduos. Para isso, nós realizamos uma revisão bibliográfica nas bases de dados Cielo, PubMed, boletins epidemiológicos e diretrizes do Ministério da Saúde nos períodos de 1991 a 2020, tanto na língua portuguesa quanto inglesa, e tendo utilizado os descritores androgênios, gravidez de alto risco e transexualidade. As pesquisas demonstram que uma parcela considerável de indivíduos homens trans possuem o desejo de gestar, e esse desejo é viável tanto fisiologicamente quanto anatomicamente. Porém, existem ainda alguns desafios ao atendimento destes pacientes, em parte por conta dessas particularidades que podem surgir na consulta, como se pode verificar pela tabela que elaboramos. Dentre os aspectos, existem algumas consequências ginecológicas que podem ser fruto da terapia hormonal, como a menorreia, atrofia do sistema reprodutor ou desenvolvimento de sintomas semelhantes aos da síndrome dos ovários policísticos. Nesse sentido, portanto, é recomendada a cessação temporária da terapia hormonal e também sugerir métodos de preservação da fertilidade. Porém, é importante ressaltar aqui que o SUS não dispõe de bancos de doação de sêmen, e nesse sentido poderia dificultar o indivíduo homem trans que depende dessa doação para realizar a preservação da fertilidade. Não a preservação da fertilidade, mas a reprodução assistida. E nesse sentido, ele vai precisar utilizar de recursos próprios e não do sistema público para poder efetivar a sua gestação. Além disso, as cirurgias de transgenitalização também podem ser um assunto comum nas consultas, já que existe a dúvida se elas poderiam impedir ou não uma gestação. Porém, procedimentos como a metoidoplastia, escrotoplastia ou faloplastia não necessariamente impedem uma gestação, como já observado em estudos científicos. Porém, outros procedimentos, como uma esterectomia ou uma oophorectomia bilateral, estes sim podem impedir uma gestação. Também inseguranças a respeito de possíveis efeitos sobre o feto por conta da terapia hormonal, e em relação a isso, é, pode ser informado ao paciente que a testosterona possui um efeito teratogênico, e por conta disso que a terapia hormonal é recomendada não ser utilizada durante a gestação, já que quando ela é interrompida, esses riscos teratogênicos se reduzem, mesmo que se interrompida de forma temporária durante este período. Em relação à amamentação, existem estudos que apontam para uma amamentação efetiva, mesmo em pacientes com realização de mastectomia masculinizante ou com histórico de terapia hormonal. Porém, é importante que o paciente não utilize terapia hormonal durante a amamentação, já que a testosterona pode inibir a lactação. E por fim, porém não menos importante, a disforia de gênero, que pode surgir ou pode ser agravada pela gestação, e por conta disso que é tão importante você valorizar um atendimento médico humanizado, que valorize a escuta, que valorize as opiniões do paciente, as metas do paciente, as expectativas dele, e nunca julgando esse paciente, sempre ouvindo ele e valorizando o que ele tem a dizer e sempre discutindo e nunca impondo qualquer medida durante o atendimento e o acolhimento. Nós podemos concluir com isso tudo que existe sim uma parcela considerável de homens trans que tem esse desejo de gestar e, em contrapartida, os estudos relacionados a isso são muito escassos e, quando existem, muitos deles possuem um espaço amostral pequeno. Então, é necessário que existam mais estudos para que exista um embasamento científico que acompanhe a demanda, já que existe a demanda, já que existem homens trans que possuem o desejo de gestar. E nós deixamos aqui nossas referências e muito obrigada pela atenção.